Olá, olá meus amigos e minhas amigas que estão aqui no meu canal, a caminho de casa. Sempre sonhei dizer isso, amigos e amigas que estão no meu canal. Mentira, nunca sonhei não, mas estou achando muito legal falar. Como é que estamos? Como está a qualidade dos seus pensamentos? Como está a qualidade dos seus sentimentos? Como é que está o progresso para a gente se tornar cada dia mais parecido com o nosso Criador, conforme eu vim falando nos vídeos anteriores. O tema de hoje, que eu tô aqui para falar, é o tema mais pedido desde que eu disse aos meus amigos e aos meus conhecidos que eu ia falar sobre as coisas que eu venho aprendendo. A maioria das pessoas me pediu, me solicitou para falar sobre a lei da atração, né? A lei da atração é um tema muito interessante que todo mundo tem interesse em entender, porque quem não quer, né, atrair, como diria o professor Hélio Couto, a casa, carro e o apartamento, o amor da sua vida, viagem, sucesso, poder, tudo isso que a gente já sabe que são os grandes desejos da humanidade, né, de viver uma vida materialmente plena, tendo tudo aquilo que nos disseram que nós deveríamos ter para termos sucesso na vida, para sermos plenos na nossa existência. O tema é a lei da atração, mas como eu falei lá no meu Instagram, eu sinto decepcionar a maioria das pessoas que estão aqui, porque a gente não atrai nada. Tcharam! Essa é a decepção do vídeo. A gente não atrai nada, mas calma. Porque a coisa é muito mais complexa do que aquilo que vem, que os grandes gurus, né, que falam sobre autoconhecimento, expansão da consciência, ensinaram pra gente. A verdade é a seguinte, galera, as pessoas falam muito da lei da atração, as pessoas tocam muito nesse tema, mas as pessoas nem sequer explicam o porquê que o ser humano ele tem o potencial de criar a sua própria realidade. Para começo de conversa, como eu falei, a gente não atrai nada. O que isso significa? Significa que é impossível que tu atraia aquilo que tu não é, aquilo que tu não tem dentro de tu, aquilo que tu não sente como parte tua, aquilo que teus pensamentos não estão alinhados. Por isso que a gente não atrai nada, a gente não consegue atrair nada. A gente vibra em determinada frequência e a gente cria em consonância com essa vibração a nossa realidade. Então a lei não é lei da atração, é lei da vibração. Tu só vai conseguir criar a tua realidade, na tua realidade, na verdade, aquilo que tu já tem dentro de tu, aquilo que tu vibra em conformidade. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que é impossível para tu criar riqueza, para tu criar prosperidade, para tu criar um amor, para tu criar sucesso, se tu ainda não tem essas informações dentro de tu. Ou seja, se tu não pensa e tu não sente incompatibilidade com o que tu quer criar. As pessoas dizem o seguinte, as pessoas ensinam vários exercícios da lei da atração, as pessoas falam que nós temos um potencial de atrair, né? A gente cria a nossa realidade conforme os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e eles instruem, né, os grandes gurus da lei da atração a gente fazer exercícios de lei da atração, sentar, meditar, pensar naquilo que a gente quer, sentir bons sentimentos para que a gente possa atrair aquilo que a gente deseja. Só que, pessoal, a questão é a seguinte: o que a gente cria na nossa realidade é com base em 100% daquilo que a gente realmente é. Então não adianta tu sentar a tua bundinha no sofá, fazer 10 minutos por dia de exercício da lei da atração e nos 90% do teu tempo, nos teus outros, sei lá, nas outras 23 horas e 50 minutos do teu dia, tu pensar e tu sentir de forma contrária aquilo que tu deseja criar. E é isso que geralmente acontece. As pessoas, elas não controlam a sua mente. As pessoas, elas não fazem exercícios de autoobservação, como é que eu posso falar? O máximo possível dos seus dias. E as pessoas acreditam que elas vão criar com base naqueles 10 minutos que elas sentaram e fizeram o exercício da lei da atração. Não é assim que funciona, pessoal.
Por que que a gente cria a nossa realidade? Por que que a gente tem esse poder dentro da gente de criar a nossa realidade? Isso é um fato, a gente cria a nossa realidade. Tudo que aconteceu na tua vida até hoje tu criou. É difícil. Tem gente que fica extremamente irritado com essa informação. Ah, como é que eu posso ter criado coisas ruins? Como é que eu posso ter criado, sei lá, um assalto? Como é que eu posso ter criado meu namorado ter me abandonado? Como é que eu posso ter criado tanta dívida? Pois é, você criou. Você querendo ou não, você gostando ou não, você criou. Você criou com base nos pensamentos e nos sentimentos que você pensa na maior parte do seu dia. Entenda, você é um Deus criador. Você é, em essência, a imagem e semelhança do seu pai. Se o seu pai é um criador, você é um co-criador. Então, você não está criando somente no momento que você decide criar, que é no momento que você decide fazer exercícios da lei da atração. Você está criando 100% do seu dia, 100% do seu tempo. Enquanto você está de olhos abertos, pensando e sentindo, você está criando a sua realidade. O seu amanhã, ele é a projeção exata do que você está sentindo e do que você está pensando hoje, na maior parte do seu tempo. Por isso que não adianta passar 10 minutos entrando em estado meditativo e fazendo exercícios da lei da atração, se no restante do tempo tu está pensando pensamentos ruins, tu está sentindo sentimentos ruins. Por exemplo, a maioria das pessoas querem criar riqueza, querem criar muito dinheiro, querem ter muito sucesso. Aí fazem exercícios da lei da atração para atrair esse tipo de coisa, que eu já disse que não existe atração, existe criação com base na sua vibração. Aí ficam lá porque eu sou muito próspero, porque eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu tenho muito dinheiro, eu agradeço pelo muito dinheiro que eu tenho, e blá 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 blá, que é isso que é ensinado, né? Mas o que acontece? Quando as pessoas levantam da cadeira e vão viver suas vidas, as pessoas estão preocupadas com suas dívidas, as pessoas estão preocupadas em não ter o dinheiro para pagar a conta do final de semana, ou estão preocupadas achando tudo muito caro, ou estão falando que não tem dinheiro, ou estão falando que, enfim, tudo de forma contrária à prosperidade. Porque dívida é uma frequência que é contrária à frequência da prosperidade. Escassez, reclamar de preço de produto, tudo isso é contrário à frequência da prosperidade, porque uma pessoa próspera ela não está nem aí em quanto determinado produto custa. Se ela vai pagar a conta do final de semana, ela sabe que ela vai pagar, ela sabe que ela tem, ela sabe que a prosperidade está em completa consonância com quem ela é. Então, de nada adianta, só um minuto que meu celular está tocando. Só um minuto. De nada adianta fazer exercícios da lei da atração, fazer exercícios de cocriação, se tu não se observa na maior parte do teu tempo. As pessoas elas acham que elas só têm o poder de criar quando elas fazem esse tipo de atividade. E não. O teu poder criativo, ele está presente na tua vida 24 horas de todos os dias da tua vida. Enquanto tu tiver pensamentos equivocados, enquanto tu tiver sentimentos equivocados, enquanto tu não vibrar na vibração correta para aquilo que tu quer criar na maior parte do teu tempo, porque tu cria em conformidade com o teu consciente e com o teu inconsciente. Enquanto tudo isso não estiver alinhado com base no que tu quer criar, tu não vai conseguir criar. Tudo isso é ilusão. Por isso que tem até um memezinho que eu já vi no Instagram que falava assim: eu crio com base naquilo que eu tenho medo. Ai, que medo de ficar rico. Ai, que medo de ficar rico. Não, pessoal, não existe isso de criar com base em determinada coisa, criar fazendo exercício de dizer, ai, que medo de determinada coisa, não. Tu cria exatamente o produto da tua consciência, o produto daquilo que é mais preponderante em tu. Tudo que já aconteceu foi tu que criou, tu criou absolutamente tudo. E isso te traz muita responsabilidade. A partir dessa informação, tu tem que ter noção da importância de tu analisar o conteúdo da tua mente, de tu prestar atenção no que tu tá pensando. E se for necessário, quando detectar um pensamento que é contrário àquilo que tu quer para tu, fazer a troca do pensamento pelo pensamento correto. Fazer a troca do sentimento pelo sentimento correto. A informação primordial para a expansão da consciência e para o despertar da consciência é tu entender que tu não é os teus pensamentos e que tu não é os teus sentimentos. Tu é quem os observa. Por exemplo, pensa numa maçã. Começa a observar essa maçã agora na tua mente. Que cor tem essa maçã? Qual é o tamanho da maçã? Ela é vermelho mais claro? Ela é vermelho mais escuro? Como é que ela é? Ela é grande? Ela é pequena? Tá percebendo? Tá observando a maçã? Isso significa que você não é a maçã.
Você não é o pensamento de maçã. Você é o observador. Você tem o potencial de observar tudo o que você sente e tudo o que você pensa, porque você é o observador dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, a partir de agora, você sabe que para você criar a sua realidade em conformidade com aquilo que você quer, seja lá o que você queira, você tem que ser um observador constante e frequente dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Você tem que ser um doutrinador da sua mente. Você tem que ser o cavaleiro que coloca as rédeas no cavalo. Cavalheiro, na verdade, né? Cavaleiro, não é cavalheiro, é cavaleiro. Coloca as rédeas no cavalo da sua mente e você diz a direção. Você determina o que você vai pensar, o que você vai sentir. Às vezes a gente pode até se identificar. Às vezes pode ser difícil sair de um pensamento e de um sentimento de escassez, de, sei lá, de egoísmo, de ciúme, de inveja. Às vezes é difícil, às vezes a realidade ela se sobrepõe muito e a gente se identifica muito, a gente sente muito aquele sentimento e aquele pensamento. Mas a partir do momento que tu entende que tu não é os teus pensamentos e tu não é os teus sentimentos, tu vai dando passos para trás, tu se torna o observador, tu vai ficando presente. E na medida que tu fica presente, tu consegue fazer essa troca, tu consegue fazer essa virada de chave, tu consegue colocar domínio nos teus pensamentos e nos teus sentimentos, e tu consegue vibrar na frequência correta em conformidade com aquilo que tu quer criar. Se tu quer criar prosperidade, se tu quer criar dinheiro, se tu quer criar sucesso, tu tem que observar, tem que começar a observar se os teus pensamentos estão alinhados com isso. E se tu perceber que eles não estão, tu tem que imediatamente fazer a troca. É cansativo, é trabalhoso, porque demanda energia, demanda observação, mas tu só vai conseguir co-criar a tua realidade enquanto Deus co-criador que tu és, porque essa é a tua essência, tua imagem e semelhança do teu Pai em espírito, como eu já falei nos outros vídeos. Então tu tem o poder constante de co-criar a tua realidade, de vibrar na frequência correta e por isso criar aquilo que tu quer. Se tu for um observador e se tu for um alquimista da tua mente, tu fizer essa transição frequente para o pensamento e para o sentimento correto. Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar isso. Ele falou que nós éramos deuses e nós faríamos milagres maiores do que os dele. Ele nos falou que tudo aquilo que a gente pedir em oração, crendo que recebeu, nós receberemos. Por quê? Porque a crença, o que é a crença? É o pensamento correto. E o pensamento correto, o pensamento alinhado, ele tem o poder junto com o sentimento, porque o pensamento por si só ele não cria nada. A frequência cardíaca, a frequência do chakra cardíaco, ela é muito mais poderosa do que a frequência da mente, a frequência do pensamento. Então, quando tu quer criar, tu tem que se alinhar completamente, todo o teu ser, voltado para a criação desse desejo, para a criação dessa situação que tu quer ver fora. Primeiro as coisas acontecem na mente, tudo é mental, tudo acontece no plano superior, para que depois as coisas desçam e aconteçam aqui nesse plano material. A física quântica, a mecânica quântica, que é a ciência mais provada, mais testada, mais experimentada em laboratório de todas as outras ciências, e como eu falei no outro vídeo, é também a ciência mais escondida da humanidade. Ela já prova o poder criativo do ser humano e de todas as outras espécies humanas, porque os animais também têm poder de cocriação, tá? Através de inúmeros experimentos. Eu vou explicar esses experimentos em outros vídeos, que eles são extremamente interessantes. Mas, por exemplo, o experimento da dupla fenda é um experimento que comprova que tudo é energia, pessoal. No universo, tudo é energia, não existe matéria. Quando o professor Hélio Couto me falava isso nos vídeos dele, eu tinha muita dúvida, porque ele falava assim, não existe matéria, tudo é energia. E eu dizia, como é que não existe matéria se eu estou vendo a matéria, se eu consigo tocar na matéria? Como é que ela não existe? O que é que ele queria dizer? Eu entendi isso depois de um tempo. Ele quis dizer que a matéria ela nunca foi criada em última instância. Porque isso aqui, isso que a gente pode tocar, é energia condensada. O livro de Joe Dispenza, ele explica isso muito bem.
Ele basicamente ele fala o seguinte, que tudo é energia, mas que quanto mais lenta a energia, mais material são as coisas. Mas a gente consegue, quanto mais reduzida a frequência da energia, quanto mais lenta a energia, mais matéria a gente consegue ver. Por isso que se chama seres de luz, né? Não tem aquela história dos anjos, os seres de luz. São seres que estão numa dimensão tão acelerada, de uma energia tão acelerada, de uma frequência tão acelerada, que eles não são mais materiais. Não existe matéria em essência. O Deus Criador, ele não criou a matéria, ele criou apenas a energia. E a energia, quando ela vibra mais lento, essa dimensão que a gente vive é 3D, é uma dimensão onde a energia ela é mais lenta, ela se transforma em matéria. Isso aqui é energia condensada. Então, nós, como somos seres de energia, embora energia condensada, mas não deixa de ser energia, a essência disso aqui é energia. O átomo, que é a menor parte da matéria, ele é 90 e tantos % energia e sobe pouquinho por cento matéria. Eu não lembro exatamente o número agora. E nós somos feitos de átomo. Tudo o que existe é feito de átomo, portanto, como ele é 90 e tantos % de energia e bem pouquinho de matéria, nós somos energia. Tudo o que existe é energia, a parede é energia, o cachorro é energia, o ser humano é energia, tudo é energia. Energia em frequência mais lenta, por isso condensada, mas não deixa de ser energia. A física quântica comprova que nós, enquanto energia que somos em essência, nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor. O experimento da dupla fenda explica isso muito bem, o experimento do efeito retardado explica isso muito bem, que eu vou falar em próximos vídeos. Mas basicamente o nosso campo eletromagnético ele funciona da seguinte forma: tudo que vai, volta. Nós temos um campo como se fosse um imã. Tudo que a gente emana volta para a gente. Nós somos, não literalmente, mas nós somos essencialmente ímãs. Então é impossível que tu vibre de determinada forma e tu crie o oposto disso. Enquanto um campo de energia que tu és em essência, tu só pode vibrar, tu tem que se controlar, tu tem que se observar para vibrar na frequência correta da tua vontade. Se tu és uma pessoa que tu queres ter prosperidade, tu tem que se observar e tu tem que se disciplinar a ter pensamentos de prosperidade, a ter pensamentos que sejam compatíveis com a prosperidade. Consegue compreender? Isso não significa que tu vai ser um irresponsável, tem que ter muita atenção nisso, porque às vezes o ego ele se utiliza de informações verdadeiras para justificar mentiras. Tu não vai, não, agora que eu sei que eu crio a minha realidade com base nos meus pensamentos e nos meus sentimentos, eu vou numa loja de carro, vou comprar uma Lamborghini porque eu vou criar a minha realidade, eu sou próspera, eu vou conseguir pagar. Não é assim. A nossa mente, ela tem muitas camadas. E por mais que tu tenha essa informação agora, o teu inconsciente ele ainda não está convencido disso. Porque se tu se convencesse disso de imediato, tu poderia fazer os mesmos milagres que o próprio Cristo fez de imediato. Porque os milagres que Jesus fez foi em razão da correção da mente de Jesus. Jesus, ele tinha tanta lembrança do poder criativo que ele tinha, da sua semelhança com o Pai Criador, que ele ressuscitava pessoas, que ele curava doenças, que ele andava sobre as águas. Nós ainda não chegamos nesse grau de expansão, nesse grau de iluminação. Por isso que não adianta fazer uma dívida e porque eu tenho a informação de que eu vou conseguir pagar a dívida porque eu sou próspero, eu vou pagar. Não vai. Porque quando a gente tem dívida, o que é que a gente pensa? Dívida. Esse foi um dos grandes insights que o professor Hélio Couto, ele trouxe. Pessoal, a dívida, vou sair um pouquinho do rumo do vídeo, mas tá dentro do contexto. Quando a gente faz dívida, quando a gente gasta mais do que a gente pode, do que a gente tem, na verdade, do que é a nossa renda, é impossível que a gente não pense em dívida. É impossível que a gente não pense pensamentos de escassez. É impossível que a gente não se preocupe com como é que a gente vai pagar determinada conta. É impossível, porque a nossa mente ela ainda não está completamente alinhada com a informação de que nós somos deuses criadores e que nós criamos a nossa realidade. Quando a gente faz dívida, o que é que volta? Pensamentos de dívida. E quando volta pensamento de dívidas, o que é que a gente cria fora? Mais dívidas, porque o nosso campo eletromagnético manda e volta de imediato.
Então é necessário também, além do pensamento correto, um alinhamento de atitudes, um alinhamento comportamental, para que o teu agir seja em consonância com o que tu também quer projetar do lado de fora. Se tu és um Deus criador que tu cria com base nos teus pensamentos e nos teus sentimentos, é impossível que tu tenha uma atitude contrária e tu não pense em conformidade com essa atitude. Por exemplo, eu quero criar um relacionamento, um amor, uma pessoa que me ame, que me respeite, que seja um marido ideal, que seja o pai maravilhoso para os meus filhos, que seja um homem provedor, que seja tudo aquilo que todo mundo quer, né? Tudo aquilo que a gente espera de alguém. Mas, em compensação, eu não me valorizo. Em compensação, eu tenho atitudes negativas com relação a mim. Em compensação, eu não me amo. Eu, quando encontro qualquer pessoa, eu já me desespero, eu já fico ansiosa, eu já crio aqueles sentimentos contrários ao sentimento da criação. Nunca vai conseguir criar. O que tu vai conseguir criar quando tu tem os pensamentos equivocados, quando tu não se ama, quando tu não se respeita, são professores que vão confirmar do lado de fora o que tu sente do lado de dentro. Eles vão vir para te mostrar que os teus pensamentos e os teus sentimentos sobre tu, nesse quesito, estão errados. Que os teus pensamentos e os teus sentimentos sobre essa situação têm que ser corrigidos dentro para que tu consiga, do lado de fora, criar aquilo que tu espera, aquilo que é melhor para tu. Consegue compreender? Então, as nossas atitudes externamente têm que estar alinhadas com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para que a gente possa criar a realidade que a gente espera, pessoal. E isso é trabalhoso, porque o ego, ele é aquilo que a gente já falou, né? Ele é aquela nossa parte que é responsável pela nossa sobrevivência, pelos nossos prazeres imediatos, pela nossa impulsividade, por todos aqueles sentimentos e todos aqueles pensamentos que são contrários e são opositores aos pensamentos e sentimentos que Deus tem ao nosso respeito. Então, às vezes, ele quer porque quer. Às vezes, ele quer agir do jeito que quer. Às vezes, ele sabe dessas informações, mas mesmo assim, ele não as considera. Ele, isso é besteira, ele fala, né, lá na tua cabecinha, lá dentro, isso é besteira, a vida é agora, a gente tem que viver agora e fazer o que a gente quer agora, e faz dívida mesmo, porque tu não sabe se tu vai estar vivo amanhã, e várias coisas, né, que o ego ele fala para nos importunar e para nos afastar da nossa essência divina. O ego, ele é um grande atrapalho, pessoal, nessa questão da cocriação da realidade. Por quê? Porque o ego, ele não cria nada. Certo? Só quem cria é a nossa parte, que é igual e semelhante, a nossa parte que é igual e semelhante ao nosso Pai, ou seja, quem cria a nossa centelha divina. Portanto, nesse sentido, ainda que tu queira criar determinadas coisas para a tua vida, determinadas situações, porque tu tem todo esse direito, tu tem todo o direito à prosperidade, tu tem todo o direito ao amor, tu tem todo o direito à saúde perfeita, à vida longa, enfim, é tudo aquilo de melhor que existe nesse universo e que é tua herança natural. Se tu tiver pensamentos, sentimentos contrários à tua centelha divina, a tua similaridade com Deus, tu vai paralisar a tua criação. Então, se tu quer determinadas coisas e tu fica ansioso, tu fica afobado, tu quer pra ontem, tu quer com pressa, tu fica observando o tempo inteiro, eita, não consegui ainda. Ou tu duvida, né? Porque um Deus criador, como é que um Deus criador ele vai ter dúvida da sua natureza? A nossa natureza é a criação. A partir do momento que a gente tem dúvida, a gente manda a dúvida, o que é que volta? Dúvida. Então a gente não consegue criar, certo? Porque, pessoal, a gente é um imã 100% do tempo. Se tu tem informação de que tu és uma deusa, um Deus criador, tu tem que ter certeza disso, porque é isso que tu és. A partir do momento que tu assume 100% a tua verdadeira natureza, é impossível que tu não crie aquilo que tu quer. Contanto que tu se afaste dos sentimentos e dos pensamentos do ego, de medo, de ansiedade, de dúvida, de incerteza, essas coisas que não têm a ver com a tua essência natural. A partir do momento que tu incorpora 100% a tua verdadeira natureza, que é um deusinho co-criador, tu vai criar o que tu quiser, tu cria o que tu quiser. Porque o que Deus quer pra tu é o melhor do mundo. Às vezes tu nem sabe, às vezes tu nem consegue querer pra tu o melhor. Tu acha que o que tu quer é o melhor. Quantas vezes a gente já, porque eu quero tal coisa, eu não aceito não ter.
e lá no futuro a gente viu que aquilo não era o melhor pra gente. Às vezes a gente não sabe o que é o melhor pra gente. Só quem sabe o que é o melhor pra gente é a nossa centelha divina, é a nossa conexão, a parte de Deus que habita em nós. Essa conexão intransferível, permanente que a gente tem com o nosso Deus Criador. Então tu podes ter tudo, absolutamente tudo, toda a prosperidade, toda a felicidade, tudo o que tu quiseres, contanto que tu tenha ciência de que tu não podes ter pensamentos contrários e sentimentos contrários à tua essência divina. Tu não pode pensar como o teu ego, tu não pode ter pressa, tu não pode ter ansiedade. Sabe qual é a melhor forma de co-criar a tua realidade? Tu tá vibrando nesse sentido, tu tá vibrando, sei lá, eu quero um carro. Vamos fazer um exercício, eu quero um carro. Seja lá qual que eu quero, um Corolla. Eu faço o exercício de lei da atração, que não é lei da atração, lei da vibração. Eu me confundia, porque esse nome é muito comum, fica na mente, né? A gente fica falando. Mas não é, lei da vibração. Eu entro nessa vibração de que eu vou ter esse carro, de que eu vou observar a minha mente e os meus sentimentos para co-criá-lo. E eu solto para o universo. Eu entrego, eu confio de que eu tenho direito a esse carro, porque eu posso criar tudo aquilo que eu quero. Eu crio universos se eu entrar em consonância com o meu poder, de fato. Dirá um Corolla, dirá uma Mercedes, dirá uma Ferrari. Eu posso criar qualquer coisa. Eu tenho essa ciência e eu entrego para Deus, porque vai vir no tempo dele, não é no teu. Tu não sabe qual é o melhor tempo para tu. E tudo aqui é orquestrado. Ele sabe o que é melhor para tu. Ele quer o teu melhor e ele sabe de que forma e em qual momento o que ele vai te entregar é o melhor para tu. Então, contanto que tu aceite que o que tu quer vai vir no tempo dele, tu pode criar o que tu quiser. Porque nada na tua vida, se estiver em conexão com Deus, vai acontecer pro teu pior. Agora, se tu se atropelar, se tu colocar o carro na frente dos bois e tu disser, eu quero porque eu quero, tu pode até criar aquilo que tu quer. Pela insistência, porque tu és um Deus criador e é impossível que tu não crie quando tu entra nessa frequência. Mas muitas vezes aquilo que a centelha cria, porque só quem cria é a centelha, mas com base nos desejos de ego, vão vir para te ensinar através do sofrimento que não é por aí, não é esse o caminho. Muitas vezes, eu me recordo hoje que muitas vezes eu queria determinadas coisas, queria porque queria, bati o pé e eu dizia que tinha sido do meu jeito e de fato vinha, acontecia, mas quando era lá na frente eu via que não era o melhor para mim, que não foi o melhor para mim. As melhores coisas que eu já criei na minha vida foi quando eu me conectei com a frequência. Eu tinha certeza de que aquilo ia acontecer, porque eu já lia, por exemplo, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu já lia, por exemplo, O Segredo, né, que é um livro de base. Inclusive, não O Segredo é um livro meio bobinho, mas eu recomendo muito o livro O Poder do Subconsciente, do professor Joseph Murphy, que ele fala desse poder que nós temos na nossa natureza de criar a nossa realidade. Ele chama Espírito Santo, centelha divina, de subconsciente, né? É a mesma coisa. Eu já tinha essa certeza que eu tinha um poder criador dentro de mim, que eu podia criar tudo. Só que o que é que eu fiz na época, né? Eu não tive pressa. Eu mandei o meu desejo para o universo, lembrando da minha natureza criativa, e eu soltei. Eu disse, meu Deus, no teu momento pode mandar, eu aguardo. E veio da melhor forma possível, pessoal. Veio várias coisas, exatamente da forma como eu pedi, exatamente da forma como eu vibrei, certo? Então, o grande exercício de cocriação é através do soltar. Vibrar na frequência correta, sentir e pensar na frequência correta e entregar para o teu pai, que sabe qual é o melhor momento que vai mandar aquilo ali para tu, certo? E não ter dúvida, e não ter medo, e não ter ansiedade, e não ter pressa. Se tu tiver isso, tu não vai conseguir cocriar, não vai conseguir cocriar. Esses sentimentos são contrários ao sentimento da natureza de Deus. Esses sentimentos são contrários a Deus. Deus é a paciência infinita, é a tolerância infinita, é a certeza absoluta. É tudo de melhor que existe no universo. É a paz, é a tranquilidade, é a serenidade, é a observação. Então, tu queres vibrar, tu queres criar com base na vibração correta, começa a analisar os teus pensamentos, analisar os teus sentimentos,
fazer exercícios de adequação vibratória, se sentir daquela forma, pensar daquela forma. Solta para o universo, solta para Deus, que Ele vai mandar no momento dele. Tu vai conseguir cocriar, é impossível que tu não cocrie, porque essa é a tua natureza. Lei da vibração não existe. Nada que é o oposto daquilo que a gente vai conseguir se manifestar na nossa vida. A gente só cria fora aquilo que a gente é dentro. A gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Então começa a observar, começa a analisar, começa a perceber quem tu realmente é. Faz exercícios, medita, se percebe, vê o que é que tu fala, vê o que é que tu pensa. E quando tocar o alertinha vermelho na tua cabeça de que esse pensamento não está em conformidade com aquilo que tu quer pra tu, troca de imediato. É assim que tu vai conseguir criar a vida que tu realmente merece, a vida que tu deseja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo. E até os próximos. Tchau!